Segunda de Timóteo, capítulo 4, verso de número 5. Você pode glorificar a Deus pelos recados, só recado missionário, né, irmão? Isso é bom, né, irmãos? Falando só de coisa do reino de Deus, né? Como é bom a gente falar do reino de Deus, né? Só coisa maravilhosa, só coisa boa para nós, só coisa boa para a igreja, para o crescimento da igreja, para a consciência da igreja, só coisa boa para o corpo de Cristo. É o que você tem que fazer, se ocupar com as coisas do reino de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Fecha a sua Bíblia. Glória a Deus. Vamos orar? Os irmãos intercessores estejam intercedendo por esse momento da mensagem. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor fez por nós naquele madeiro. Nós somos tão problemáticos, Senhor, tão problemáticos que, na verdade, eu gostaria de começar essa oração dizendo: nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque nós não conseguimos manter um foco. Nós não conseguimos manter os nossos olhos fixos em Ti. E eu sei que o Senhor sabe disso, e é por isso que eu às vezes olho para a igreja e digo: que tamanha a importância desse encontro, porque nesses encontros o Senhor tem feito a Tua obra em nós, e tem nos transformado, e tem nos indicado o caminho para onde devemos olhar. É certo, Senhor, que nós precisamos da Tua ajuda. É certo, Senhor, que nós precisamos da Tua misericórdia. Quantas pessoas aqui estão carentes de ser socorridos por Ti, socorridos na fé. A fé está naufragando, a fé está naufragando, Senhor, está só a ponto de dizer: não tenho mais, não quero mais. Deus, estende a mão para esse Pedro que afunda com o medo das águas violentas. Estende a mão para esse Pedro que afunda com as consequências dos ventos da vida. Estende a mão, Senhor, para essa samaritana que tem vergonha de vir buscar água no poço. Estende a mão para essa Marta e essa Maria que tem fé no Senhor, mas que não consegue compreender as Tuas formas de trabalho, não consegue entender que o Senhor vem quando o Senhor quer. Estende a Tua mão, ó Deus, e socorre-nos, ó Pai, para a glória do Teu santo nome, não para a nossa honra e nem para o nosso benefício, mas para a glória do Teu santo nome, Jesus. Aqueles irmãos que não tiveram força para estar aqui essa noite, Senhor, quantos irmãos naufragando na fé, Pai, quantos irmãos dizendo: só a cruz não me basta, só a mensagem não me basta, eu preciso de fábulas, eu preciso de métodos, eu preciso de ferramentas. Deus, quantos irmãos apostatando da fé,
não mais acreditando somente na sua palavra, mas buscando, ó Deus, nesse mundo, invenções que massageiam, coçam os seus ouvidos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. É isto que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, essa noite eu gostaria muito de poder agregar um tema bem próximo, bem contemporâneo, agregar na mensagem a visão do que nós estamos vivendo neste tempo, neste momento. Domingo passado, nós tivemos o privilégio de abrir a Bíblia nesse mesmo texto e compreender a respeito da sobriedade e entender o que é boa consciência ou como ter boa consciência, sabendo que consciência é a alma capacitada para discernir o que é ruim e o que é bom, o que é mal e o que é bom, o que é certo e o que é errado. E ouvimos o Senhor falar em nossos corações a respeito do entorpecimento, da embriaguez, que infelizmente grande parte das pessoas vivem nos nossos dias, a ponto de não mais conseguir discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. E inclusive dentro dos termos do quadrilátero da igreja, dentro da estrutura da igreja, sentado ou até trabalhando como obreiro na igreja de Jesus, sem condição nenhuma, tão embriagado, que aqui, dentro da estrutura e ouvindo Deus falar constantemente, ainda assim não consegue discernir o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. E para a tristeza do corpo de Cristo, e para o sofrimento do corpo de Cristo, e para a vergonha do corpo de Cristo, infelizmente, isso acontece quase que o tempo todo. Pessoas embriagadas, não conseguem discernir, e escolhem o que é certo, escolhem por certo aquilo que é errado, e escolhem por errado aquilo que é certo. E nós ouvimos o Senhor falar sobre isso conosco, ouvimos o Senhor falar sobre isso com a gente através da mensagem, dizendo que nós tínhamos que ser sóbrios. E a sobriedade é uma coisa difícil, porque você tem que encarar o que a sobriedade te traz. E muitas vezes encarar o que a sobriedade te traz é ter que repreender alguém, é ter que dizer não, é ter que informar que aquela pessoa, ou que você, ou encarar em você as coisas que são erradas e as coisas que são certas. E é por isso que grande parte das pessoas estão embriagadas, entorpecidas. Depois que eu fui embora para casa, eu me lembrei de quantos anos trabalhamos nas ruas entregando sopão para os mendigos em São Paulo. E a resposta que mais os mendigos dão para as pessoas, quando elas perguntam por que você está aqui e por que você bebe, a resposta mais dada por eles é: eu bebo para me esquecer daquilo que sou e do que deixei para trás. E na verdade é bem isso mesmo que a embriaguez faz o ser humano já não ter mais sintonia, já não ter mais antena para definir o que é certo e o que é errado, e então escolher a deriva, o caminho de sua vida. Quando na quarta-feira voltamos no domingo, convidei vocês para ler Timóteo, fui também continuar a ler e não consegui sair de 2 Timóteo capítulo de número 4, versos 1, 2, 3, 4 e 5. Por quê? Porque esse texto me atraiu para, como pastor, olhar para a igreja e dizer: Senhor, o que o Senhor tem como vontade para nós, olhando para esse texto, porque é um texto profético,
Se você vê o versículo de número 1 diz, conjuro-te, né? O versículo de número 1 diz, conjuro-te, olha que coisa linda, conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino, que pregue a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com tom da longanimidade e ensino, porque virá tempo, olha aqui a profecia, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, seja sóbrio, procura a sobriedade, não é? Na quarta-feira, sem se conter, tivemos que falar sobre o que é as aflições de um cristão, e conseguimos dissecar e ouvir o nosso Deus falar conosco através de sua palavra, que as aflições de um cristão mora em um lugar, e aonde? Mora exatamente no momento em que ele tem que responder para a vida. E quando ele precisa responder para a vida, tudo que um ser humano quer é responder para a vida do jeito que ele aprendeu, do jeito que ele acha, do jeito que ele quer, do jeito que ele pensa. Mas aí ele se converte ao cristianismo, e o cristianismo põe a guia. E aí as situações da vida se levantam, e ele precisa responder para a vida como cristão. E ao responder para a vida como cristão, então ele sofre. Ele sofre porque ele está respondendo para a vida de acordo com o que Deus quer que ele seja. Mas no fundo, o que ele queria era responder para a vida do jeito que ele acha. E é nesse trevo que mora a aflição de um cristão. É por isso que Deus estava falando para Paulo, fala para Timóteo que ele vai sofrer aflições, vai ter tempo que ele vai ter que fazer coisa que eu, enquanto Deus, quero que ele faça. Mas isso vai ser tanta aflição para ele. Nós vamos falar isso na reforma. Nós vamos falar de homens que bastavam dizer assim, Leca, tudo bem, chame a igreja. Eu digo para a igreja que eu não estou falando nada disso. Que o que eu estou falando é que eles entenderam errado. Chama a igreja, não tem problema. Você acha que não teve vários no meio desse povo todo que foi usado por Deus que voltou atrás? Claro que teve. Mas teve muitos que disseram não. E por simplesmente não voltar atrás na sua palavra, foram incendiados vivos. Foram torturados até a morte. Foram queimados. Os seus filhos foram queimados. A sua família foi violentada. A sua esposa foi violentada diante deles. E tantos que somente por não poder voltar atrás em uma palavra. O concílio dizia: pare de dizer que basta a graça, basta Jesus. Eles têm que vir a nós, e nós temos que coordenar a fé deles. Eles têm que vir a nós, e nós temos que dizer a eles o que eles fazer. Volte atrás no que você acabou de dizer, que eles não precisam vir a nós, que eles podem ir direto a Cristo. E simplesmente por não poder voltar atrás, sofreram aflições terríveis. Foi isso que nós ouvimos quarta-feira. Só que de quarta para cá, inclusive depois do estudo bíblico de sexta, eu também não consegui sair de 2 Timóteo, capítulo de número 4. Então eu quero propor que essa noite nós possamos abordar um tema. O próximo. Porque nós já falamos da sobriedade, porque nós já falamos do que é aflições, e hoje, em nome de Jesus, gostaria de convidar vocês
a obra de um evangelista. Sabe, irmãos, se você olhar o texto, você vai ver que depois da vírgula diz: cumpre bem o teu ministério. E a primeira coisa que eu queria falar sobre a obra de um evangelista é que, se não houvesse diferença entre a obra de um evangelista e o ministério, não precisaria estar separados os dois aqui. Há muitos anos atrás, eu olhei esse texto, e foi um tempo em que Deus falou muito comigo, porque eu ouvia muito na igreja em que eu congreguei enquanto membro, antes de ser pastor dessa igreja, eu ouvia muito uma frase que talvez você tenha ouvido muito, e talvez você tenha inclusive falado muito. Ah, como eu admiro essa pessoa. Mas, para fazer isso, tem que ter dom. Não é o meu chamado. Eu não fui chamado para ir para a cadeia. Eu não consigo lidar com a ideia de falar de perdão para bandido. Eu não fui chamado para ir à rua. Eu tenho vergonha. A resposta mais dada dentro da igreja é: cada um tem o seu chamado. Cada um foi chamado por uma coisa, e eu não fui chamado para evangelizar. E neste texto, esta resposta tem que cair por terra. Por quê? Porque ele vem dizendo: sede sóbrios, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. Depois da vírgula ele diz: aí você cumpre o teu ministério. Quando eu li esse texto, eu percebi uma coisa muitos anos atrás, que fazer a obra de um evangelista estava em uma outra esfera dentro do coração de todo cristão. Fazer a obra de um evangelista tinha que estar dentro de um outro compartimento do coração de um cristão. Ele não poderia estar dentro do compartimento ministério. Porque ele disse: faze a obra de um evangelista, vírgula, cumpre cabalmente o teu ministério. Quer dizer que você pode dizer: olha, eu sinto, eu amo falar sobre o chamado, até porque nos nossos dias, as pessoas próprias se chamam, e quando alguém se coloca na frente, aquela pessoa que se colocou na frente para dizer: não, calma, não é por aí, ela é muito mal entendida. Muito mal entendida. É uma coisa que não está muito na esfera da nossa igreja aqui, mas eu garanto a vocês que muita gente não ficou aqui congregando na SOS Jesus porque percebeu que o caminho do ministério era um pouco mais embaixo. Que um dia receber um ministério eclesiástico, a história é um pouco diferente do que a gente vê na grande maioria das coisas, das estruturas, é um pouco diferente. Nós temos que compreender isso, que o chamado de Deus para uma pessoa se dá através de sinais, não é, Ju? Tem que ter sinais de chamado. A pessoa não pode simplesmente dizer: ah, eu fui chamada. Ok, você foi chamado? Você sente isso? Sim, eu sinto. Legal. Eu não quero desprezar o que você sente, mas eu quero te ensinar pela palavra de Deus que o chamado depende de sinais. Ontem eu estava pregando na favela do Sinhá, lá na Zona Leste. Um grande amigo meu, de muitos anos, mora no Sinhá há muitos anos, e ele sempre me convida, e pelo menos uma vez por ano eu faço questão de ir lá. E no meio da mensagem, eu ministrei aquela mensagem dos salteadores, esconderijo de ladrões. E no meio da mensagem, surgiu no meu coração a vontade de falar um pouco sobre chamado. E eu falei que é exatamente o que está acontecendo no Brasil, e não só no Brasil, no mundo. Um famoso se converte. Ninguém quer ensinar o cara o caminho do chamado. Eles querem pegar a fama que o cara tinha lá fora e agora dizer que ele é de Jesus, sem respeitar sequer alguns pontos bíblicos que são de suma importância, e que certamente Deus
deixou para que todo mundo, Jéssica, pudesse perceber. Então, se você está aqui, você foi chamado por Deus, você estava orando na tua casa e Deus falou: vou fazer isso com você. Ontem aconteceu isso, eu estava tomando banho para ir na igreja, pregar lá na casa da minha mãe, e eu ouvi uma coisa dentro de mim, do jeito que eu ouço sempre. Só que todas as vezes que eu ouço, eu digo: Deus, é o Senhor que está falando comigo isso, essa loucura. E na hora eu não tive o discernimento. Eu estou desde ontem falando com Deus: Senhor, o Senhor está falando isso comigo? Vai acontecer isso mesmo comigo? É isso que o Senhor está falando? Sabe, talvez você esteja orando dizendo: eu sinto um chamado, eu sinto que Deus me chamou. Isso é maravilhoso, irmão. Só que isso não é a credencial, não é isso que te credencia a dizer: eu fui chamado. O que te credencia a dizer: eu fui chamado, é os sinais do chamado começarem a acontecer na sua vida. É as coisas começarem a acontecer de uma forma tão brutal, que as pessoas que estão ao seu redor vão começar a olhar e dizer: Deus está chamando essa pessoa. Olha que coisa maravilhosa Deus está fazendo na vida desse irmão. Olha só o que Deus está fazendo com essa irmã. Sinais de chamado. Então o chamado, ele depende de sinais. Ele depende de sinais proféticos, ele depende de sinais de ação, ele depende de sinais da sua ação, da sua prestação, daquilo que você se presta a fazer, da forma como você se coloca, da forma como você se coloca diante de Deus. Não é simplesmente chegar e dizer: ô pastor, está precisando de ajuda. E esse negócio de ajuda me dá calafrios. Olha, pastor, eu estou aqui, viu, estou aqui para ajudar, viu, se eu precisando de alguma coisa, viu. Não é assim. Não é assim que acontece na igreja. A igreja não precisa da ajuda de ninguém. A igreja precisa de convertidos, que apaixonadamente, que desvairadamente apaixonado, se lançam no trabalho. É diferente. Não é alguém que tem um dom, que tem um poder, que tem uma grana, que tem sei lá o quê, que fala: estou a fim de ajudar. E sabe o que acontece? A igreja se vendeu para essa ideia. Essa é a verdade. Ela se vendeu para essa ideia de que, beleza, você quer ajudar? Legal, ajuda aí. O que você toca? Toco tal, beleza, pô, que bacana. Chegou um cara que toca. E sem conhecer, sem saber se tem chamado mesmo, sem saber se tem cristianismo, sem saber se tem coração no evangelho, sem saber das bases de fé daquela pessoa. Irmão, em falar em base de fé, a coisa está difícil, que você prega o evangelho, você fala de coisas para a igreja, no outro dia você vai conversar com a pessoa, ela está falando da teologia da prosperidade, que está tão impregnado nela que não adianta nem ela ouvir. Ela ouve, mas não entra no coração, porque aquela é uma raiz. Então, o chamado, o ministério, quando alguém é chamado para o ministério, tem sinais, tem trabalho, tem tempo, tem anos envolvido nisso, tem espiritualidade, tem voz de Deus, tem experiências. Vocês entendem isso, irmãos? Tem experiência, tem que ter experiência, tem que estar no seio da igreja, tem que se dispor, tem que congregar, tem que as pessoas que congregam com você vão ver os sinais de Deus em você, vão perceber que você é alguém chamado por Deus, e vão começar a dar crédito para aquilo que você faz, aquilo que você fala, vão começar a dar crédito para aquilo que você é, vão começar a te ter como exemplo, como aqui o presbítero Ronaldo falou, o que Paulo disse: sede meus imitadores, tal como eu sou de Cristo. O cara, para falar uma coisa dessa, ele estava consciente de que o testemunho dele fazia parte do processo de conversão e de caminho da igreja. Então, irmãos, eu não desacredito que Deus chama ministerialmente, até porque, se eu desacreditasse disso, eu não estaria aqui. Deus me chamou.
Pastor, por que você está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque cumprir um ministério é uma coisa que, se você permanecer na igreja, Deus vai te chamar para alguma coisa. Deus vai te convocar. E não tem jeito, Ele vai. Nem que for, eu não estou falando nem que for diminuindo, porque isso é maior, mas nem que for para você ficar intercedendo para o resto da tua vida dentro do teu quarto, sem que ninguém veja, mas Deus vai te chamar. Deus vai, porque Ele chama todo filho, porque Ele chama todo o corpo, todo órgão do corpo Ele chama para trabalhar. Vamos aí, vamos funcionar, vamos, que tal? Só que eu estava pensando isso, puxa vida, o meu chamado foi uma coisa tão legal, tão sobrenatural. Eu só vou usar o meu chamado não é porque eu sou bom, é porque eu estou com o microfone na mão e estou querendo ministrar a igreja sobre isso. Meu chamado foi uma coisa tão bacana, irmãos. Eu me lembro de que eu nas drogas, vivendo na noite, fazendo mal para os outros. Eu me lembro que a minha mãe passou por diversos processos de entendimento do que estava acontecendo comigo. No começo ela brigava muito. Depois ela passou por alguns processos que eu não vou parar aqui para dizer, mas teve um dia que entrou uma informação vinda de Deus para ela. Porque Deus usou meu pastor para falar para ela assim: Sônia, só existe uma pessoa capaz de mudar a vida do seu filho. Só existe uma mensagem capaz de transformar a vida dele. É a mensagem do Evangelho. Então para de brigar e começa a dar a ele aquilo que ele precisa para ser salvo. Eu já contei isso. Minha mãe arrumou uma estratégia, Fê. Como a gente não se via, porque eu saía, ela não estava em casa, e eu voltava, ela já tinha saído para trabalhar. Então ela deixava um prato de comida e alguns bilhetes colados no micro-ondas. E os bilhetes falavam a respeito do amor de Deus. E toda vez que eu tinha contato com a minha irmã entrava no meu quarto e eu ficava louco da vida. Mas ela entrava no quarto e falava: filho, eu posso orar por você? E eu ficava bravo, e por muitas vezes eu dizia: não, sai, eu não quero esse negócio de oração. E mais outras, por dó dela, eu falava: tá bom, Tata. Aí ela ajoelhava do lado da minha cama, pedia para eu fechar os olhos, segurava na minha mão e falava: Deus, salva o meu irmão, salva o meu irmão. Foram anos. Todas as vezes que eu me encontrava com o Evangelho simplesmente me dilacerava. E eu encontrei com o Evangelho em locais mais difíceis de se encontrar com o Evangelho. Foi tão lindo, irmãos, que toda a igreja conhecia o sufoco e o desespero da minha mãe. Assim como toda a igreja aqui conhece o seu sufoco e o seu desespero com relação ao ser humano, com relação ao filho. Irmãos, você acha que eu, sendo pastor, não olho por muitas vezes para os teus olhos, para a tua postura dentro da igreja, e Deus não me revela o teu desespero?
Eu já disse isso a vocês. Esses dias Deus levantou uma pessoa para falar comigo e eu sei que foi Deus. Porque Ele disse assim, o Senhor falou no meu coração assim, está chegando um tempo em que vai terminar o aprendizado que eu estou te dando desde o primeiro dia que te chamei. E depois que você chegar nesse aprendizado, você vai ver, você vai olhar para a copa da árvore e vai ver tanto fruto, mas tanto fruto. Só que na hora que o Senhor falava comigo, eu entendia que era isso. Era algumas coisas que Deus tem feito comigo e eu tenho tratado de uma forma diferente. E eu não tenho feito isso porque eu quero me mostrar. Eu tenho feito isso porque eu tenho ouvido o que os irmãos pregam aqui, a forma como os irmãos abrem o culto. Eu tenho ouvido o estudo bíblico, eu tenho ouvido há anos e tenho lido há anos a palavra de Deus. E eu sei que esse tipo de coisa não é para promover ninguém. Então você acha mesmo que quando você não está mais afim de estar aqui dentro, eu não sei? Você acha? Você acha mesmo que quando você vem aqui dizendo assim, eu não queria mais vir nessa igreja, você acha que eu não sei? Eu vou dizer a você uma coisa, talvez não tenha passado uma situação dessa, sem Deus me revelar. Uma. E para ser mais sincero, existem situações que estão aqui agora, exatamente desse jeito. Porque Deus já vem falando comigo já há algum tempo. Está vendo? Está vendo isso aqui? Estou. Só que eu não uso isso para me promover. E não é porque eu sou bom. É porque eu leio a Bíblia. E eu não posso me promover. Eu tenho que continuar pregando o Evangelho para você. Porque só o Evangelho pode te tirar desse buraco profundo que você vive. Só o Evangelho pode tirar dessa vontade desgraçada que você tem de chutar tudo para o alto. Foi tão maravilhoso o meu chamado, irmãos. Quando eu cheguei na igreja, os jovens da igreja todos conheciam a história da minha mãe. Eu demorei quase 1 hora para sair da igreja, porque todo mundo via. Você é o Duda, né? O filho da irmã Sônia, né? Nós orávamos por você. Nós esperávamos você aqui. Eu tive amigos de fé, irmãos. Mas eu me lembro como foi que Deus chamou. Eu me lembro que Deus chamou e disse, eu te trouxe para isso. Eu te chamei para isso. Só que até que isso aconteça, evangelize muito. Prega o Evangelho muito. Fala do Evangelho para arrebentar. Sabe o que eu percebi, irmãos? Entenda isso. Nós só nos conhecemos porque Deus colocou no coração de alguém me transmitir o Evangelho. Esse Evangelho que é poderoso conquistou meu coração e vem me trazendo ao longo de todos esses anos. E hoje nós estamos aqui como igreja. Eu só conheço vocês. E muitos de vocês não tinham fé. Mas eu conheço vocês porque o Evangelho chegou até vocês. E o Evangelho, não é, Lu? Nos conhecemos na escada do prédio. Você trabalhando e eu chegando. Mas o Evangelho trouxe você até aqui. Você já percebeu isso? Você já percebeu, Cezinha, que quando aconteceu aquele dia que vocês estacionaram o carro na porta, sedentos do Evangelho, quando naquele dia você imaginava que você seria um dos violinistas da igreja? Quando? Quando é que vocês imaginavam? Quando, Ronaldo, você imaginou que quando o Evangelho chegou a você, você seria um presbítero da igreja? Quando?
Quando que eu imaginava que eu ia ser pastor de vocês? Fala. Nunca. Eu nunca imaginava, mas foi alguém que me trouxe o Evangelho. E o Evangelho me conquistou. E aí o Evangelho então começou a me levar e me chamou. E hoje eu estou aqui. Você entende que eu só estou aqui porque o Evangelho chegou até mim? Você entende que vocês estão aqui porque o Evangelho chegou? A pastora não estava em casa, eu fui almoçar na casa da Mari, porque eu queria cortar o meu cabelo lá com o Israel e queria cortar o cabelo dele também, porque eu sou o cabeleireiro do Israel e o Israel é o meu cabeleireiro. Só que tem uma coisa que não dá certo, irmão, eu pago o meu corte, ele não paga o dele. E isso já faz um monte de anos. Eu não sei como que é esse negócio. Eu pago o meu corte e na hora de receber, é nada. Hoje ele disse, pastor, eu não quero, eu que faço questão de pagar, porque ele está começando o trabalho dele. Mas aí ele começou a cortar meu cabelo, começou a raspar, para deixar a latinha um pouquinho melhor, né, irmão? Aí ele falou, pastor, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Aí ele falou, faz 5 anos e meio que eu não uso drogas. Sabe o que eu queria te falar, pastor? Quando a gente está junto, sozinho. Um dia eu te perguntei na beira da piscina, pastor, quanto tempo eu preciso para nunca mais ser um usuário de drogas? E eu disse para ele, daqui 5 anos a gente se conversa. Aí ele disse, 5 anos? Eu falei, se daqui 5 anos você estiver no Evangelho, eu vou poder dizer a você, a primeira etapa passou. Eu falo isso pela minha experiência, não é que isso é uma regra, eu falava muito isso pela minha experiência, porque eu fui um usuário de drogas, e eu sei o que foi antes de 5 e o que foi 5 em diante. Então eu memorizei esse tempo, diz, daqui 5 anos a gente se conversa. Isso há 5 anos e meio atrás. Ele estava cortando o cabelo e disse, pastor, 5 anos. E eu disse, e agora? Passou a primeira etapa, passei. Olha para trás. Olha para trás. Olha para trás. Está vendo quanto a gente te chamou de louco quando você disse que ia acabar o tratamento e ia ficar? Está vendo quanto a gente te chamou de louco, dizendo que você tinha uma mãe que tinha maior condição legal financeira e podia pagar uma faculdade para você, e ao invés de você ir embora, você ficou cuidando de outros drogados? Está vendo como todo mundo te chamou de doido quando você disse que ia ficar porque você não podia ir embora? Está vendo quando o Evangelho conquistou o teu coração e falou para você, creia nessa loucura aqui que você está vendo? Porque isso aqui é loucura. Porque 99,9% dos meninos que vinham se tratar não via a hora de ir embora. E Deus está falando para você, em vez de você ir embora, você vai ficar. E vai trabalhar de graça, porque quem está fazendo aqui não tem dinheiro para te pagar. E todo mundo dizendo, você está louco. E os irmãos que trabalhavam? Todo mundo no sufoco. Todo mundo sem saber o que ia acontecer no outro dia. Mas 5 anos se passaram. Olha para trás. E veja o que o Evangelho foi capaz de fazer com você. Veja. Irmãos, veja o que o Evangelho foi capaz de fazer com você. Veja o que o Evangelho está fazendo na tua vida. Veja, eu estava falando com o Cezinha e a Carol agora no começo do culto, falando que esses dias eu conversei com a Simone, esposa do Marcelo, e eu fiquei tão feliz de eu conversar com ela e ver o que late de cristianismo que ela está na cabeça. Eu estava conversando com o Cezinha e a Carol, eu falei, puxa vida, fiquei tão feliz, Carol, de ver a Simone, ver você aí no coral. Aí começamos a falar, eu conversei com a Simone outro dia, e ela me deu um relato de cristianismo que eu fiquei assim, puxa, legal, que coisa maravilhosa. Só que eu não falei o que eu vou falar agora, para o Cezinho e para a Carol. Eu só pude ver aquela conversa,
porque o Evangelho chegou aí até eles. Eu só pude ver e só estou podendo ver o que está acontecendo com vocês, porque o Evangelho chegou a vocês. Nós só estamos podendo ouvir que tem um menino que há 5 anos e meio atrás não tinha expectativa nenhuma de vida. E ele disse: pastor, eu estou com vontade de chorar. Chora, mano. Chora mesmo. Porque eu tenho quase 20 longe das drogas. E toda vez que lembro de onde Deus me tirou, eu não consigo me conter. Porque só quem viveu essa desgraça sabe o que é. Voltar para casa e não saber as coisas terríveis que a droga faz com um ser humano. As coisas terríveis que um drogado faz com sua família. As coisas terríveis que um dependente químico é capaz de fazer. Roubar a mãe, xingar, gritar, mandar a mãe para o inferno. Roubar os outros. É terrível, Fê. Você quer voltar para casa, mas não consegue. O dia rai, você com o nariz entupido de cocaína, falando: meu Deus, como vai ser minha vida? Eu tenho 20 e ainda choro de me lembrar do desespero que era. É a mesma coisa você. Olha para a tua vida e veja o que foi que o Evangelho fez com você. Veja o que o Evangelho está fazendo com você, com a tua vida, com a tua história, com os teus filhos. Você imagina, se seus filhos, você está tendo que segurar pelo cabresto dentro da igreja, você está tendo que segurar está surfando uma onda do tamanho de um bonde, dentro de uma igreja que fala do Evangelho. Você imagina se o teu costume fosse ir para o samba de domingo à noite? Imagina. Se nós estamos segurando nossos filhos pelo cabresto, estamos segurando nossos adolescentes pelo cabresto, estamos tentando de todas as formas e jeitos dizer: meu, fica longe disso, tenta parar com isso, fica longe desse, calma, não vai. Você imagina se nosso costume fosse ir para o samba? Vocês estão vendo o resultado do funk, irmão? Já tem uma geração que chama geração do funk, vocês sabem disso? Já tem crianças que nasceram de baile funk, de sexo no meio de baile funk, e que hoje já estão fazendo sexo no meio de baile funk, já é uma geração. E que já estão engravidando com 12, 13, 14 anos, porque homens sem nenhum tipo de escrúpulos estão transando com meninas de 12 anos de idade. Já pensou que poderia ser os nossos filhos? Mas não é, porque o Evangelho chegou até nós. Sabia disso? E por pior problema que você esteja enfrentando, eu garanto, se você é um cristão, atraído pelo amor de Deus, eu garanto a você, você é uma pessoa que pode ter problemas, pode estar aqui num monte de dificuldade, mas quando você vem ao culto, quando o grupo de louvor começa a cantar, quando a água de Deus começa a escorrer, quando o Evangelho começa a ser pregado, a sua alma vai se saciando, e você vai repensando as suas decisões, você vai repensando a decisão de se separar, você vai repensando a decisão de bater, você vai repensando a decisão de roubar, você vai repensando a decisão de destruir, você vai repensando a decisão, e o Evangelho vai te caminhando, vai te guiando, e olha, irmão, aquele hino que a gente canta, que o Evangelho, sei que a tua fidelidade leva a gente muito mais além do que a gente imaginava. Essa é a maior verdade. A gente imaginava que nós íamos sucumbir há anos atrás, e olha onde nós estamos. Quantos de nós não imaginamos ali atrás, não vai dar, eu não vou conseguir mais, e estamos aqui 5, 10, 15 anos depois, 20 anos depois. Sabe, irmãos, tudo isso porque o Evangelho chegou até nós de uma forma gloriosa. Sabe, Romanos capítulo de número 10 fala sobre isso. Eu já estou terminando. Eu vou ler o 10, porque tentar explicar Romanos é um pouco distante. A explicação é meio
é meio grande, então acho que a leitura vai explicar um pouquinho mais. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a salvação. O que eu desejo é que vocês sejam salvos. Olha que coisa maravilhosa. Porque lhes dou o testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Se você ler um pouco antes, você vai ver que ele está falando do próprio povo de Israel que recebeu Jesus, mas não conseguiu ver em Jesus a revelação de Deus. E aí Paulo está escrevendo isso, está dizendo, eles não conseguiram se sujeitar a Deus. Vai ficar um pouquinho mais claro para frente. Pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que vem da lei, viverá pela lei. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas que em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao inferno? O que ele estava dizendo com isso? Quem é que vai ressuscitar Cristo dos mortos? Paulo está dando uma lição de que Cristo é a revelação da lei. Só que os judeus não conseguiram fazer a conexão entre aquilo que eles queriam tanto, que era a lei, né, e Jesus que estava revelado. Ele disse, olha, quando Moisés disse isso, era sobre Cristo nascer, vir. E quando ele disse isso, era sobre Cristo ser ressuscitado. E eles não entenderam. Olha lá. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ele está preocupado com o quê? Lá no começo da carta. Olha, o que eu estou querendo é que vocês sejam salvos. Só que para que vocês sejam salvos, tem que confessar com a tua boca que Jesus é o seu Senhor, e o teu coração tem que crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, porque Ele era o Filho. Se você confessar com a boca que Ele é teu Senhor, e no teu coração você crê que Ele é quem é, o Messias, então será salvo. Olha que coisa. Pois é como o coração que se crê para a justiça, e com a boca, pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Tema dos reformadores que irritaram o concílio da igreja, que não queria deixar os caras falar que todo aquele que crê seria salvo. Mas aqui nós vamos falar. E nós não estamos aqui para comprar nada de você e nem vender nada para você. Estamos aqui dizendo o seguinte: se você crê, se o teu coração crer e a tua boca confessar Jesus como seu Senhor, serás salvo. Essa é a palavra. Mas é só isso, pastor? É, só isso. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam as boas novas. Eu vou te explicar por que eu decidi pregar essa mensagem hoje.
Eu viajei com o Val ontem. E eu comecei a falar umas coisas para ele e para a Bela, e falar, porque quem fica comigo sabe que eu falo pra caramba. Falar. E o Val disse uma frase para mim, ele falou assim: pastor, eu sinto até vergonha de não ter sentido isso antes, mas eu não sei. Parece que eu tenho o pavio, que o pavio está aqui, mas parece que alguém tem que incendiar o pavio. Porque eu estava falando para ele que hoje só existe grupo de louvor com tamanha qualidade porque o Evangelho chegou a pessoas. E pessoas foram recrutadas pelo Senhor no meio da igreja para então fazer o grupo de louvor do jeito que nós vimos aqui. Eu me lembro da primeira vez que eu vi a cara da Miriam. Eu me lembro da primeira vez que eu vi o Adriano. Eu me lembro da primeira vez que eu vi muitos de vocês, todos vocês. E eu não estou dizendo que foi eu que dei o Evangelho para vocês. Muitos de vocês já tinham o Evangelho, que veio gerar produção aqui. Mas muitos de vocês não tinham o Evangelho. E receberam o Evangelho aqui. E aqui foram chamados por Deus para fazer coisas que Deus chamou vocês para fazer. O Jura falou que tinha um batismo, levou o Juliano e a Manu. O Juliano, vindo do futebol, não sabia o que ia acontecer. A Manu, de repente eles passam a vir aqui e recebem o Evangelho. Muitos de vocês já não queriam mais ter contato com a igreja, entraram aqui, ouviram o Evangelho e falaram: puxa vida, eu acho que eu vou me juntar com esse pastor porque a gente fala do Evangelho, vamos falar. E nós começamos a nos ajuntar, e aí Deus começou a levantar vocês para fazer o que está acontecendo. Eu vejo o Cláudio indo para a FEBEM junto com o Juliano. O Juliano, que nunca foi bandido, nunca teve no crime, nem nada disso, despertar um amor pela cadeia e abraçar aquilo anos, sem nunca ter sido isso. Porque é isso que a gente fala: Deus usa aquele que veio. Não é nada disso, Deus usa quem Ele quer. Vê o grupo de louvor, começou a trabalhar um violão, um tonante e uma bateria. Que louvor hoje, irmãos, fala a verdade, irmão, por favor, vai. Irmão, vamos reconhecer isso. Quantos aqui já estão na igreja há um montão de anos? Vamos reconhecer, irmão, o bagulho está louco aqui, irmão. E você sabe que tem gente que vem de fora e fala: meu Deus do céu, que é isso? Porque tem uns lugares que tem umas estruturonas, mas não tem. Aí fala da mensagem: pastor do céu, o que é aquilo? Meu Deus do céu, que mensagem. Pastor, vindo estudo bíblico, meu Deus do céu. Pastor, ontem oficina de ideias, estralou. Só tinha 9 pessoas. Mas as 9 que veio, meu Deus do céu. Que coisa. Acampamento dos jovens, meu Deus. Última viagem para a Amazônia. Irmão José Parentintim confessando que ele era o ladrão. Irmão, você não deve saber o que é isso, né? Um índio de 83 anos dizer: senta aqui, eu sou o ladrão. E eu entendi o que o Senhor falou ontem, que meu papai não está mais aqui para eu pedir perdão, mas eu podia pedir perdão para Deus, que Ele me perdoava e salvava a minha alma. É isso, seu José, foi isso mesmo. Você não deve estar entendendo, né, irmão? Mas tudo isso foi fruto do Evangelho de Jesus Cristo, que veio com uma violência em cima da gente e nos aniquilou. E nos levou para um lugar, Priscila, que falava assim: tudo bem, pastor, eu não preciso ganhar nada, eu só quero poder ajudar. Você sabe o que é isso? Alguém dizer: Leandro, eu não preciso ganhar nada. Você sabe como que é isso?
Você sabe como que alguém é capaz de dizer: eu não quero ganhar nada, eu quero só poder cumprir o meu chamado? Deus me chamou aqui, pastor, para isso. Você imagina a alegria que deve ser para um pastor? Eu ainda não vivi isso, nem sei se vou viver nesse aspecto, mas você imagina a alegria que deve ser para um pastor, quando ele está, sei lá, no meio de uma construção, no meio de uma situação, chega uma pessoa e diz assim: pastor, vem aqui, ó, Deus essa noite me visitou e mandou entregar isso aqui para você. E o cara tipo abre o pacote, construindo a igreja, construindo missão, pegando, e olha, tem $600 mil, de uma pessoa que se desprendeu dos valores, para dizer: isso aqui não é nada para mim, Deus mandou eu te dar. Você já imaginou que alegria, essas coisas que acontecem dentro da igreja, irmão, coisas que acontecem entre nós, coisas que a gente se une, irmão do céu. Eu falei uma coisa na sexta-feira para o Felipe Cabeça, ele estava aqui, meu amigo, acho que vocês viram ele, porque é impossível não ver o tamanho daquela cabeça. Falava que ele ia no cabeleireiro, custava R$ 4,99 o corte. Eu falava que quando ele sentava na cadeira, o cabeleireiro falava: para cortar esse aqui é R$ 49,90. É muito grande, é um grande amigo. Depois eu fui comer uma pizza com eles e nós estávamos falando do evangelho, e eu disse: eu quero contar um testemunho para você. Sabia que eu tive o privilégio de ver um pai pregar no sepultamento do seu próprio filho? Sabia, Leca? Eu tive. Essa igreja viu isso com os próprios olhos. Sabe quem conseguiria fazer isso? Só alguém enfiado em um amor tão desvairado, tão descontrolado, que faz com que as pessoas que estão ao redor falem: você acha? Acho. Eu acho que o Evangelho fez com a gente que está fazendo. Está fazendo a igreja perdoar a gente que em muitos outros lugares jamais voltariam a sequer cumprimentar com a paz do Senhor. Mas quando eu fiz reunião ministerial para dizer: olha, essa pessoa está querendo pedir desculpa pelo que fez aqui dentro da igreja, os obreiros subiram nesse púlpito aqui e começaram a abraçar a pessoa e dizer: nós estamos com você. Você está pedindo perdão? Tá, então nós estamos aceitando o perdão. Eu vi isso. Eu vi isso acontecer. Eu vi jovens mandando carta para os líderes de jovens da igreja, para os coordenadores de jovens da igreja, falando coisas que nunca falaram para ninguém. E eu nunca vou falar o que estava escrito naquelas cartas, porque eu também não li todas elas e nem peguei na mão. Ouvi só o relatório dos coordenadores: pastor, essa situação aqui, ó, ora por isso, ó, olha o que está acontecendo. Sabe quando isso ia acontecer? Sabe o que é isso? Isso é fruto do poder do Evangelho. O Evangelho tem poder, irmãos. O Evangelho é capaz de fazer coisas que a gente não consegue acreditar. O Evangelho vai te chamar para umas loucuras. Eu me lembro assistindo aquelas meninas entrando nos barcos, e depois o repórter perguntando: o que aconteceu lá? E ela falou: eu não posso falar. O que você ganhou? E ela mostrou um baldezinho com uma tripa de porco e R$5. E ela falou: e agora? O que está acontecendo? Ela com a bonequinha na mão, sentada numa rede, numa casa igualzinha que a gente dorme. E aí ele perguntou: o que está acontecendo com você? O que você está sentindo? Ela falou: está doendo o meu bucho, porque um desgraçado animalizado foi capaz de introduzir o seu órgão dentro de uma criança de 8 anos de idade. E eu comecei a chorar na sala, dizendo: Deus, por que está acontecendo isso com a humanidade? E o Senhor disse:
Eu não tenho um projeto de levar você, porque tem gente lá que eu vou levantar, mas estou te vendo, estou vendo o teu quebrantamento. Se você disser hoje que quer, você diga eu quero e espera, porque eu te levo lá. E eu, desesperado, disse: eu quero muito. Anos depois, nós pudemos olhar frente a frente essas crianças e ver elas pegar a nossa mão e passar na cabeça delas. Anos depois, estrategicamente deixamos cânticos em CDs, e quando voltamos no outro ano, as crianças estavam passando pelo caminho cantando: Samuel, Samuel, Deus te chama. E elas estavam ouvindo o Evangelho. Isso é o Evangelho, irmãos. É o poder do Evangelho que fez com que crianças quisessem servir a Deus para o resto de suas vidas, que fez com que pessoas se rendessem para o resto da vida, que fez com que pessoas já não tivessem mais vida. Essa é a verdade. Que tudo que era dela agora era do Senhor. Fez com que pessoas doassem coisas que valiam tanto antes e que agora não valem nada. O Val me falou isso: pastor, meu Deus do céu, eu nunca pensei que essa pessoa está do meu lado, só que ela só não está na igreja comigo porque eu não evangelizei ela. Eu disse: você entende, Val? Os irmãos entendem? Entende, Leca? Entende uma coisa, Leca? Por que que aquelas crianças foram assistidas nos dentinhos dela 2 anos ou 3? 2 anos. E enquanto elas estavam sendo assistidas nos dentinhos dela, em uma cadeira totalmente arcaica, e as mães ouvindo o Evangelho, e nós falando da palavra, por que que aquelas crianças foram assistidas daquele jeito? Porque um dia o Evangelho chegou até o coração da Leca. Por que que aquelas crianças receberam aqueles materiais escolares? Porque um dia Deus chegou até o coração de vocês, até o coração do irmão que foi na empresa dele. Vocês entendem? Agora o que acontece? Por que que outros dentistas, outros doadores de materiais, por que que outros músicos, por que que outros obreiros, por que que outros Julianos, outros Leandros, outros alemões, Wellington, por que que outras Carinas, por que que outros Giancarlos, por que que outros Julianos não estão aqui estudando, ensinando, por que que outros Eliseus não estão aqui tocando, por que outros Valdir não estão aqui, por que outros Duda não estão sendo levantados, por que outras pessoas não estão sendo levantadas? Eu explico cabalmente o porquê. Porque a igreja está deixando escorrer pelo fundo, entre os seus dedos, a vontade de ganhar almas para o reino de Deus, a vontade de evangelizar pessoas. A igreja está deixando escorrer por entre os dedos de seus trabalhos, de seus cansaços, de seus ideais, de suas formas de ver. Está deixando escorrer por entre os dedos a vontade de transmitir um evangelho que um dia aniquilou quem nós somos, quem nós éramos. E o Val disse: pastor, parece que precisa de ter alguém para incendiar essa vontade em mim. E na hora que eu voltei para casa, de madrugada, eu comecei a escrever a mensagem, ontem ainda. E eu ficava ouvindo aquela voz na minha cabeça: alguém precisa me incendiar, pastor. Alguém precisa tocar fogo naquilo. Alguém precisa tocar fogo. Alguém precisa dizer, como se Deus estivesse falando: eu já estou te falando. Põe fogo na seara, põe fogo no pavio, porque tem gente que não está conseguindo enxergar o valor de cumprir a obra de um evangelista. Tem gente que não está compreendendo o quanto é importante ser um evangelista. Ele não disse: sede sóbrio, sofre as aflições e cumpra o teu ministério. Ele disse: sede sóbrio, sofre as aflições,
faze a obra de um evangelista e depois cumpre bem o teu ministério. Sabe o que eu quero? Eu quero, em nome de Jesus, ser a chama, ser a palavra, ser a voz que grita esta noite para acender uma vontade em todos nós. Qual? A vontade de transmitir a mensagem que um dia nos trouxe, nos levantou, nos libertou, nos amou e nos trouxe até a presente data para fazermos isso que nós estamos fazendo em tão poucas pessoas. São poucas pessoas fazendo muita coisa. Eu faço reunião de obreiros, vem quase todos vocês aqui. São mais de 60 e poucos obreiros dentro de uma igreja de, sei lá, 100 pessoas, porque tem pessoas que estão desistindo de vir. Irmãos, Deus estava orientando Timóteo, que era um pastor, e está nos orientando também. Pregue o evangelho. Qual foi o significado do evangelho na tua vida? O que quer dizer a palavra ter chegado até você? Exatamente o que aconteceu com você vai acontecer com aquela pessoa que está do teu lado todos os dias, que trabalha na máquina do lado, que trabalha na cadeira do lado, que trabalha no guichê do lado, que trabalha no mesmo setor que você, que estuda do teu lado todo dia, mas que você nunca percebeu, nunca teve vontade ou temeu olhar para aquela pessoa e dizer: posso te dizer que Jesus morreu na cruz pela tua alma. Pastor, eu estou esperando o tempo certo. Então eu vou te dizer qual que é o tempo certo. 2 de Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 1. Termina a mensagem. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Que prega a palavra, insta a tempo e também e fora de tempo. Não tem tempo certo, irmão. O tempo é o dia que você encontrar. A hora é a hora que você puder pregar. E ele será salvo. Porque não é a tua palavra, é a palavra dele. Eu amo tanto o meu pai, não sei como eu faço para ele vir à igreja. Você não tem que querer que ele venha à igreja. Você tem que querer pregar o evangelho para ele. Ele vai querer vir na igreja. Eu amo tanto o meu filho, mas ele está longe dos caminhos do Senhor. Não se preocupe aonde ele está. Preocupe-se em toda vez que você encontrar com ele, falar a palavra de Deus para ele. Porque um dia, essa palavra vai criar vida. E como um grande amigo, que hoje é irmão em Cristo, disse: e aí, Duda,
Que hora que é lá? Ele me encontrou na rua e disse: que hora que é lá? Eu disse para ele: que hora que é lá o quê, rapaz? Eu não fumo mais maconha não. Porque ele era um maconheiro nato. Eu estou falando da igreja, seu tonto. Você fala para mim toda hora desse Deus aí, está querendo me levar para a igreja, e eu estou perguntando que hora que é, você está achando que eu estou te chamando para fumar maconha? Desculpa, é 7h30, nem eu não estava preparado para levar ele. Eu preguei a palavra, mas eu não acreditei que ele ia ser salvo. Mas acho que a mensagem que ficou no coração dele ficava que nem uma marreta. Bam! Não é assim que ficava em nós também, irmão? Fala a verdade. É pam! Aí a irmã entra e pam! Aquele negócio aí, a irmã sai, pam! Parece um sino, soando toda hora. Acho que aconteceu com ele, que eu pegava ele na direta para falar do amor de Cristo. Ele disse: que hora que é lá? Eu falei: que hora que é lá o quê? Não vou fumar mais. É igreja, tonto. Estou a fim de voltar para a igreja. Porque um dia você já foi, meu pai é pastor. Nossa, nós fumamos maconha a vida toda junto. Eu nunca soube que teu pai era pastor. Ele falou: meu pai era pastor. É pastor da igreja metodista. Eu falei: está brincando? E eu cresci a vida inteira ouvindo meu pai falar do evangelho. Quando você se converteu, eu falei: meu Deus, está acontecendo com tudo que meu pai falava que ia acontecer comigo. Vamos então para a igreja? Vamos. Eu pude ver pela primeira vez aquele meu amigo erguer as mãos para o céu e chorar na presença de Deus. Hoje o cara é um pai de família, crente, servo de Deus. Irmão, se isso aconteceu com a gente, vai acontecer com eles também. Mas como eles ouvirão se não há quem pregue? Como é que ele vai ouvir, irmão? Você está do lado dele, tem a palavra. Pode dizer a ele: rapaz, posso te falar uma coisinha na manha? Não quero gastar muito seu tempo. Deus te ama tanto, cara. E você sabe como eu sei que Deus te ama? Ele morreu no Calvário por você. Você imagina, irmão? Quantos pregadores, quantos intercessores, quantos louveiros, quantos músicos, quantos dentistas, quantos médicos, quantos professores, quantos ainda estão aí encostando em você, igreja, e você não está percebendo que esse cara vai ser um baita fruto no reino de Deus. Você fica do lado dele todo dia e não está conseguindo acreditar que ele vai ser um baita fruto, que ele vai estar no barco para a Amazônia daqui 5 anos, e você não está conseguindo ver isso, que ele vai estar aqui tocando o instrumento dele como ninguém, porque os velhinhos estão começando a ficar meio com os braços duros, com os dedos duros, estão querendo, aonde estão? Entende, Vanessa? Como é que você ia estar aqui, Vanessa, vivendo a vida que você está levando, se o Fernando não te trouxesse aqui dizendo: vamos ali numa igreja ouvir o evangelho? Irmãos, tem uma obrigação sobre nós, tem um chamado para nós. Deus está te chamando. Você consegue entender isso? Deus está te chamando. Sabe para quê? Para evangelizar, para falar do amor dele para quem estiver perto de você, para dizer para esse próximo Charles Spurgeon, que você não conhece, mas está do teu lado, para esse próximo Billy Graham, para esse próximo pastor, está do teu ladinho, você não está vendo. Vamos continuar pregando o evangelho para os nossos adolescentes, porque está aqui entre nós os próximos missionários, está aqui entre nós os próximos pastores, as próximas pastoras, está aqui entre nós os próximos músicos que vão amar tanto a igreja, que vão amar tanto e vão se dedicar tanto e vão se entregar tanto. Irmão, essa igreja só existe porque o evangelho chegou até você. E se esse evangelho chegou até você, por que é então que você não passa adiante? Por que você não fala?
O Senhor está nos inspirando a sairmos daqui com uma sede imensa de ganhar mais alguém para o reino de Deus. Inste a tempo e fora de tempo. Ô Ronaldo, quando entrar a maca para dentro da ambulância, sai logo enfiando o evangelho na cabeça. Ô Leca, quando entrar o paciente, sentar lá na... Felipe, quando sentar, irmãos, quando alguém for no teu caixa, começar a passar compra, é umas coisas muito loucas, né? Mas hoje nós estamos no mercado lá no Mendonça e encontrei uma menina que congregava aqui. Ela vinha vindo no corredor, quando ela viu a gente, ela parou, começou a chorar. Eu fui até ela e disse: está acontecendo algum problema? Ela falou: eu procuro vocês. Eu procuro vocês. E saiu dentro do supermercado desesperadamente chorando. Eu fui comprar carne para fazer um churrasco. Sempre tem alguém do nosso lado sedento do evangelho. Você consegue crer que Deus está te chamando? Consegue vê-lo? Que Deus está te chamando? Consegue ver? Quantos conseguem ver? Seja incendiado em nome de Jesus. Seja tocado em nome de Jesus. É isso mesmo, Cezinha. Deus está te chamando. Deus está nos chamando. Eu sinto a presença de Deus igual muitos irmãos aqui sentem. Deus está nos chamando para pregar o evangelho. Saia daqui igual um doido, igual uma doida. E o primeiro que você encontrar, o segundo, o terceiro, o 20º que você encontrar amanhã, durante o teu dia, fale do evangelho, pregue o evangelho, pregue sem vergonha, fala sem vergonha, não tenha vergonha do evangelho, fale o que é o evangelho, espere que o próprio evangelho vai salvar essa pessoa. Quantos conseguem crer nisso? Profeticamente, Deus estava falando conosco através de Paulo. Vai ter pessoa que vai querer ouvir coisas que agradam o ouvido dela. Não, fale do evangelho. Porque ou essa pessoa vai tropeçar, ou ela vai se levantar. E muitos irão se levantar, como você. Se coloque de pé em nome de Jesus.